diretor-presidente do Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades, IPGC. Antes de dar início, à nossa apresentação, vou pedir a todos os participantes dessa sala que mantenham seus microfones desligados e a câmera também desligada para que a gente consiga, ter uma transmissão de qualidade. Ao fim dessa apresentação, nós teremos um espaço para vocês retirarem, tirarem as dúvidas e também terem os demais esclarecimentos. Peço palavra agora ao Dr. José Humberto Pereira Muniz Filho, secretário de Parcerias e Investimentos do Estado do Tocantins, para que faça a abertura do nosso evento. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde a todos os presentes. Em nome do Estado do Tocantins, nós agradecemos essa participação maciça do mercado, que superou muito as nossas expectativas. Só em uma preliminar aqui formal, Bárbara, nós temos apenas um problema na transmissão do YouTube, a equipe checou para que seja validado. Agora já está ok pelo que nós temos aqui de feed. Em resumo, nós da SPI Tocantins, mais uma vez agradecemos. Estamos para, nesse momento, informar que o projeto de PPP de energia solar, ele busca dar essa visão estratégica, esse arranjo institucional e até essa atuação multissetorial que a atual gestão do Estado do Tocantins, seu executivo, vem buscando implementar. E as palavras ao mercado nesta tarde é de muita responsabilidade, segurança jurídica e de solidez de um projeto que foi concebido pelo IPGC, pela Tocantins Parceria, e aqui nós agradecemos, destacamos o trabalho da sua presidência, do Aleandro, da sua diretora-geral, Andréa Reis, e toda a sua equipe, que está também aqui conosco acompanhando pelo YouTube, e ficamos à disposição de todo o mercado, da comunidade, a avançarmos nesses temas que são tão afeitos a nós aqui da SPI, sobretudo os temas econômicos e financeiros, que devem ser o maior atrativo dos senhores. O espírito nesta tarde não é de nenhuma reunião política ou de um evento mais aberto, é de nós amadurecermos esse debate entre mercado e Estado e darmos total sentido a uma PPP, mostrando a solidez, a atratividade do projeto e avançando nos seus indicadores. Em termos específicos, o nosso projeto de PPP de energia solar, como veremos a seguir, conta com bons indicadores, uma boa margem líquida, em torno de 20% após o seu 11º ano de implementação. A taxa mínima de atratividade do projeto foi feita com base em um beta também adequado ao mercado. O projeto tem sua estruturação financeira modelada com o VPL igual a 0. Isso demonstra que, com responsabilidade, estamos pondo à rua mesmo um projeto bacana e que fala a linguagem do mercado. O espírito aqui hoje é de quase um release de resultado, de divulgação trimestral, de balanços, e é com esse espírito dialógico que nós queremos empreender esta tarde. Muito obrigado, parabenizar também todo o IPGC, todas as demais secretarias envolvidas nesse projeto, para que vocês compreendam a governança do projeto a nível estadual. A Secretaria de Infraestrutura licitante atuou diretamente nos nossos debates, a Tocantins Parcerias, a Procuradoria-Geral do Estado, a Cefaz e a Ceplan já têm pareceres financeiros e econômicos que demonstram a solidez e as garantias de sua estruturação para o projeto. No nosso Tribunal de Contas do Estado, nós temos total segurança e confiança de que a análise será bem detida, tanto que a forma de controle do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins se assemelha ao controle federal, com resolução própria, um controle prévio, concomitante e posterior do projeto de modelagem, do projeto de licitação e de contratação. Tudo isso valorizando e dando concretização a um decreto de governança que nós já temos nessa nova gestão do Tocantins, que é o decreto 6395. Ficamos à disposição para esse debate.
Obrigada, doutor José Humberto. Agora eu vou convidar o senhor Leonardo Santos, diretor-presidente do Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades, para nos dar uma breve contextualização sobre a PPP de usinas solares para o estado do Tocantins. Olá a todos e todas, uma boa tarde. É um prazer estar aqui junto com o governo do estado de Tocantins, dividindo esse diálogo com o mercado, né, esse roadshow aí para apresentar a oportunidade que a Secretaria de Estado de Parcerias e Investimentos, junto com o IPGC e a Tocantins Parcerias, desenvolveu aí nos últimos meses. Primeiro, cumprimentar o secretário de Estado, o doutor José Humberto. Na pessoa dele, eu cumprimento a equipe, né, que junto aí tem trabalhado diariamente com a nossa equipe aqui em Minas Gerais, né, cumprimentar na figura da Tocantins Parcerias, que é a nossa parceira na prestação desse serviço para o Estado, o doutor Leandro e a Andréia com a sua equipe, né, e a gente quer, nesse momento de diálogo, né, e como um dos padrões de estruturação do IPGC, abrir esse processo e deixar o mais transparente possível para que a gente consiga atrair os investidores, esclarecer a eventuais dúvidas que venha a ter, para que, de fato, o ambiente das parcerias no Brasil ele se qualifique, né, e a gente consiga aí o máximo de projetos de uma forma mais escalada. Então, o IPGC, junto com a Tocantins Parcerias, é o autor desses estudos e dessa modelagem. A instituição, muitos já conhecem, mas nós somos de Minas Gerais, a nossa sede é uma instituição da sociedade civil organizada, que em 2017 desenvolveu no Brasil a primeira PPP da história, né, na área de energia solar. Somos nós os autores da concepção desse projeto, e aí fizemos no Ceará, município do interior, e de lá para cá temos seguido aí como referência no Brasil nessa estruturação, né? Inclusive, algumas empresas aqui presentes já são concessionárias das nossas PPPs de energia no estado do Piauí, que também foi projeto nosso, né? Aqui em Minas, em Uberaba, cidades inteligentes que têm também a área de geração de energia, e é uma honra enorme, secretário, estar aí junto com a sua equipe, né, entregando mais um grande projeto. O Tocantins será o segundo estado do Brasil, né, a empreender e colocar no mercado um projeto extremamente inovador. Então é isso, eu vou reduzir um pouco a minha fala, até porque o mercado, né, é bem objetivo, diferente da área mais pública, que é ver números, dados, discutir garantias, né, retorno financeiro, e aí eu encerro a minha fala, né, e agradeço aí a presença do mercado e essa disposição ao diálogo para que esse momento, pessoal, eu acho que o mercado precisa evoluir nesse sentido, o momento dos questionamentos, das dúvidas, das sugestões é agora, é na fase da consulta. Quando o legislador pensou na consulta pública para as PPPs e concessões, ele pensou nessa qualificação e nesse diálogo, para evitar os questionamentos em fase licitatória. Fase licitatória não é momento para ficar discutindo impugnações, judicializações, ou seja, é ruim para todo mundo, para o mercado, para o governo, para os estruturadores. Então, o diálogo, o questionamento, as sugestões de ideias é agora na fase de consulta, que encontra-se o projeto, para que a gente possa ter uma concorrência mais tranquila e mais qualificada. Então, a gente vem sempre sensibilizando o mercado. Quem quer ficar impugnando edital em fase de licitação é gente que chegou atrasado no processo, né? Ou seja, e esse é um momento importante. Então, a gente faz esse apelo ao mercado para fazer suas contribuições, elas serão analisadas, as que qualificam o projeto naturalmente serão absorvidas, para que a gente possa aí futuramente ter uma concorrência tranquila, né, segura e transparente aí, justa para todos. Mas é isso a minha fala, Bárbara, muito obrigado e estou aí à disposição. Eu que agradeço, Leonardo, por essa introdução, né, ao nosso projeto. E passo agora, então, a apresentação geral do projeto. Eu vou convidar o Luiz Fernando Parma, diretor de parcerias do IPGC, para poder já começar essa apresentação geral. Fique à vontade, Luiz. Ótimo, Bárbara. Uma boa tarde a todos e a todas.
gostaria de agradecer, enquanto a nossa apresentação está sendo dividida aí na nossa tela, gostaria de agradecer mais uma vez o governo do Estado de Tocantins, na pessoa do Dr. José Humberto, secretário responsável pela PPI. É uma alegria muito grande para todo o escritório de projetos, toda a diretoria de parcerias do Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades, para ter a oportunidade hoje aqui de estar apresentando todos os indicadores econômicos desse projeto que promete colocar, mais uma vez, aí o governo do Estado de Tocantins no trilho dos projetos sustentáveis, né, no caminho correto aí dos projetos verdes que tem guiado aí a prática pública nos últimos anos. Então, é uma alegria muito grande. Gostaria também de agradecer a toda a equipe técnica, econômica e jurídica do IPGC, responsável pela elaboração desse projeto. Aqui temos alguns das personalidades, né, que trabalharam nessa estruturação, mas, para além disso, nós temos um escritório extremamente capaz de estar desenvolvendo projetos dessa magnitude, então eu gostaria de fazer esse agradecimento aqui também. Iniciando, de fato, entrando no escopo técnico, econômico e jurídico do projeto, nós já temos, já avançando aí para a fase final de consulta pública, né? Nós já temos aí definido todos os indicadores, todos os parâmetros necessários para que vocês, investidores, possam aí elaborar as suas propostas baseado aí nos indicadores que estão apresentados. Então, retomando um pouco, né, esse projeto ele foi desenvolvido sob a lógica das PPPs, o objeto dessa licitação que virá é uma PPP na modalidade de concessão administrativas, e os serviços ele engloba a implantação, a operação e a manutenção de unidades geradoras de usina fotovoltaica, né, de energia fotovoltaica, para suprir aí a demanda de baixa tensão do governo do Estado do Tocantins. Aqui nós trataremos, dentro dessa apresentação, dos aspectos aí, técnicos, econômicos e jurídicos, passando também pelos critérios que serão estabelecidos aí na habilitação necessária aí para que essa licitação ocorra de maneira mais, né, responsável e selecionando, por fim, o melhor parceiro privado para ofertar os serviços, né? Então, fazendo um overview aí por tudo que nós já passamos, lembrando, o Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades, o IPGC, juntamente com a Tocantins Parcerias, desenvolveu toda a concepção desse projeto. Esse projeto foi precedido de elaboração de estudos de viabilidade que foram devidamente recepcionados e aprovados pelo Conselho Gestor do Estado do Tocantins, e também pelo governo. Toda a modelagem licitatória e contratual realizada a 4 mãos entre a equipe técnica do IPGC e o governo do Estado do Tocantins. E feito toda essa estruturação, esse projeto foi submetido à consulta, né? Nós vamos falar disso logo mais, a consulta se encerra aí na semana que vem, nós vamos tratar disso especificamente também nessa apresentação, e esse é um momento muito importante, né? Um momento que a gente externa toda essa estruturação desse projeto ao mercado, né? Aos investidores, vocês que aqui estão, que podem dar o tom aí do ponto de vista do mercado, do ponto de vista da iniciativa privada, para a viabilidade, né, desse projeto, se ele pode, e na nossa concepção, ele tem todos os indicativos para ser contratado com toda a segurança, tanto do ponto de vista do resguardo público da tomada de decisão, mas também como uma oportunidade de investimento no mercado privado, com toda a segurança necessária, né? Então, feito toda essa contextualização, pode passar, por gentileza? Nós vamos tratar aqui agora da proposta do projeto, né, que trata aí dessa demanda de energia de baixa tensão do governo do Estado, né, e que vai estar sendo totalmente atendida por esse projeto. Pode passar, por gentileza. O primeiro ponto que a gente vai abordar aqui é a realidade energética do Estado, né? Só uma contextualização bem básica. O projeto ele prevê aí, ele foi motivado, na verdade, a partir de um custo muito alto do governo do Estado. Nós estamos falando aí de um custo anual na casa dos 56 milhões e subindo. No último ano teve um reajuste ainda maior dessa tarifa, o que elevou esses valores aí que estão apresentados. No entanto, essa é a motivação, né? Entender que é um custo representativo para o governo do Estado, assim como também para todos os estados e também as prefeituras brasileiras, entendendo
que esse é um custo representativo e que não há ainda no ambiente público um devido debate sobre a gestão energética, né? Então, esse projeto traz aí à tona essa discussão. O segundo ponto também é o que o governo do Estado é refém aí de uma das tarifas de energia mais caras do Brasil, né? E esse é um importante fator motivacional aí para a estruturação desse projeto. E aí, um outro fato que implica também no projeto, e a gente vai ver isso basicamente na estrutura de custos desse projeto, né? O governo do Estado, o Estado do Tocantins aí possui uma das maiores, na verdade, a maior custo de demanda contratada do Brasil. Pode passar. O segundo ponto dessa apresentação, e aí entrando nos aspectos técnicos que vão subsidiar todas as análises que se darão nos slides seguintes, primeiramente nós vamos tratar aí da disponibilidade de conexão do Estado, né? Hoje o estudo previu, na verdade, e já está publicado, que a Energisa hoje, a Energisa Tocantins, possui ali 31 subestações, e aí com uma capacidade máxima de atendimento aí de 287 megawatts de potência, né? Então, o estudo técnico, através do Departamento de Engenharia aqui do IPGC, fez uma divisão do Estado, né? Entendendo ali, já referenciando essas subestações, entendendo onde elas estão posicionadas e também já cruzando essa informação com a expertise interna aqui do Instituto em estabelecer raios de atendimento, para identificar aí e proporcionar à iniciativa privada nessa licitação as condições mínimas aí de entendimento de qual é a disponibilidade para conexão nessas subestações aí, a julgar pelo raio de atendimento, né? Sendo aí o raio verde de 5 quilômetros, o raio amarelo de 12 e o raio vermelho de 25. A tendência aí, como vocês sabem bem, quanto mais próximo, né? Quanto mais próximo dessa subestação com disponibilidade de conexão, tende a ser menor os custos globais para essa conexão com a rede. Pode passar. E aí, entrando nos dados solarimétricos do Estado, esse é um ponto importante, é uma diretriz e uma premissa estabelecida pelo estudo de viabilidade, e aí que fique claro, né? Foi feito um mapeamento aí dos dados solarimétricos do Estado de Tocantins, por regiões, e, no entanto, por esse projeto não apresentar terrenos públicos para a implantação das unidades geradoras, né? Por esse motivo, a gente adotou aí uma premissa de média, né, do Estado, né? Então, a gente pode observar que a linha vermelha ali representa a média aí do Estado. Essa, sim, foi utilizada para todos os dimensionamentos aí, que vai justificar, inclusive, a potência pico dimensionada aí para cada unidade geradora. Pode passar, por gentileza. Entrando agora, de fato, então, na proposta do projeto, o governo do Estado do Tocantins, então, com esse projeto, ele pretende aí se tornar uma referência no Brasil, né? Como o nosso presidente, doutor Leonardo Santos, disse inicialmente, até então, só o governo do Estado do Piauí tem um projeto dessa natureza que abrange aí várias unidades consumidores, com vários órgãos do Estado, e agora o governo do Estado do Tocantins, né? Dentro desse modelo. Então, como foco principal para o poder público, né, a economia é o fator aí preponderante para a estruturação desse projeto, né? E entrar aí, de fato, no radar aí dos projetos que trazem a pauta ambiental como foco principal. Pode passar, por gentileza. Então, já entrando aí, de fato, na estruturação dos lotes, né, importante destacar que todo esse escopo de consumo de energia do governo do Estado foi mapeado aqui pelo IPGC e foi discutido junto aí ao governo do Estado estratégias de mitigação de risco, dividindo aí esse consumo e essa geração de energia futura por parte dos concessionários em lotes, né? É uma estratégia importante, primeiro do ponto de vista, como eu disse, de dividir o risco, né? Dessa produção de energia está dividido aí em 3 lotes, como a gente vai ver isso agora, e também para facilitar a estrutura interna do governo do Estado em estar provendo esses pagamentos, o fluxo de pagamentos, a partir, né, de uma organização interna desse Estado, uma organização administrativa que fique fácil gerir todo esse escopo desses contratos nas secretarias fins, né, que vão estar recebendo aí essa energia. Então, o primeiro lote
identificado, ele é caracterizado aí por 1.059 unidades consumidores de baixa tensão, né, divididos em 34 órgãos, ou seja, 34 CNPJs vinculados aí ao governo do estado do Tocantins, subdivididos aí em 1.059 unidades consumidoras. E aí entra tanto unidades vinculadas aí à administração direta quanto indireta do governo do estado. Nós estamos falando aí de uma potência dimensionada, uma potência pico instalada aí na casa de 14 megas para prover uma geração anual mínima aí de energia de mais de 17 milhões de quilowatt-hora. Isso é importante destacar aos investidores e às empresas que aqui estão, que os projetos de geração, sob a ótica da geração distribuída e organizados pelo IPGC, eles trazem como amarra contratual a produção anual mínima, né? Então, a potência dimensionada ela é referencial. No entanto, é a geração anual mínima que vai estar amarrado aí no contrato como aí uma obrigação dos concessionários em estar provendo essa geração de energia mínima e, obviamente, fazendo aí, compensando a gestão dos créditos aí de energia dentro da distribuidora de energia aí também. E aí, esse escopo, né, de 14 mega instalado, com uma geração mínima de mais de 17 milhões, está abrangendo aí 94% das unidades consumidoras desses órgãos, desses 34 órgãos. E aí, por que não 100%? Porque existem aí unidades consumidoras de média tensão que não estão sendo abarcadas por esse projeto, tá? Esse escopo aí nos traz aí um valor de contrato estimado na casa dos 321 milhões para 25 anos de contrato, né? E lembrando que a metodologia utilizada para a mensuração do valor de contrato é a soma das contraprestações ou a soma aí das parcelas remuneratórias mensais de referência, essa metodologia utilizada para essa mensuração. E aí, por fim, ali, a parcela remuneratória mensal de referência para esse lote tem um teto aí de R$1.115.000, né? Esse é o valor que vocês vão encontrar, inclusive, no edital que vai servir aí de teto para as propostas. Pode passar, por gentileza. Agora temos os indicadores econômicos do lote 1. Importante que se entenda aí que toda a estruturação econômica, a partir dos indicadores econômicos e as premissas econômicas dos lotes são padronizadas. Ou seja, é muito comum aí, vocês vão ver nos lotes à frente, que os índices e os indicadores econômicos utilizados, eles vão ser muito semelhantes, por esse motivo, pelas premissas econômicas dos lotes estarem aí padronizadas. Nós estamos trabalhando aí com uma margem para esse lote definida, uma margem de contribuição de 22,49%, isso nos dá uma taxa interna de retorno, uma TIR aí de 7,93%, e aí por premissa econômica desse projeto, né, nós estamos trabalhando com a TIR igual ao WOC, né, então eles sempre vão aí bater o 7,93%, com o WOC também 7,93%, o que nos dá aí um VPL igual a zero, né, a premissa econômica desse projeto de igualar a TIR com o WSC, com o WOC aí, isso nos dá aí a VPL zerado, né? Ou seja, a atratividade aí para o mercado igual a zero, né? A partir disso, ganho de expertise do Estado, né? Essas premissas básicas aí que geraram o projeto nos trouxe aí um payback estimado no 13º ano de concessão. Por fim, ali um ROIC, né, o retorno sobre o capital investido, de pouco mais de 10% aí para esse lote. Pode passar, por gentileza. Entrando agora no lote 2, o lote 2 ele tem o seu escopo definido aí através do consumo dentro da Secretaria de Saúde. Lembrando aí que a Secretaria de Saúde refere-se a 39 unidades consumidoras de baixa tensão, aí vinculadas à Secretaria de Saúde, e aí o importante também a gente destacar, né, que essas 39 unidades consumidoras representam aí 57% das unidades consumidoras totais da Secretaria, né? Então, mais uma vez, nós não estamos abarcando nesse escopo unidades consumidoras de média tensão. Então, nós estamos especificamente aí tratando das unidades de BT.
Então, a potência estimada é um lote menor, né? Um lote mais democrático para a iniciativa privada. Então, nós estamos falando de uma potência de 1,25 mega de pico, né? Dessa unidade geradora. Aí, uma geração mínima aí, anual, mais uma vez eu reforço, é essa geração anual aí, mínima, que vai estar amarrada em contrato, como obrigação do concessionário, de um pouco mais de 1.500.000 kWh, isso, produção anual mínima. Isso, nós estamos falando de um CAPEX necessário, um valor de investimento de 7 milhões, próximo dos 7 milhões e meio, aí, com um OPEX anual também de R$475 mil. Esse é um lote pequeno, né, se comparado com os demais. Estamos falando aí também de um valor de contrato estimado de 28 milhões de reais, há uma parcela remuneratória mensal, que é o valor da contraprestação pecuniária propriamente dita, né, de teto de 98 mil reais para o lote 2. Reforço, né, a mensuração aí do valor de contrato também girando aí na soma das obrigações públicas, ou seja, soma das contraprestações durante a vigência do contrato. Pode passar, por gentileza. Os indicadores econômicos, então, do lote 2, né, é importante a gente destacar aí a margem de contribuição também muito similar, né, de 22,46, isso nos dá um ROIC de 10,02, isso nos trouxe aí também, mais uma vez reforçando, a TIR sempre igual ao WACC, igual ao WOC aí, a uma taxa de 7,93, isso nos deu um VPL igual a zero, né, porque é o equilíbrio econômico desse contrato, e um payback estimado aí, variando, mas ainda assim dentro do 13º ano de concessão. Pode passar. O lote 3, por fim, a Secretaria de Educação, nós estamos falando aí de um universo que engloba apenas um órgão, no caso, a Secretaria de Educação, e aí trabalhando com 591 unidades consumidoras de baixa vinculadas aí a esse lote. Esse sim, uma potência um pouco maior, né, cerca de 11,13 megawatt pico aí, nós estamos falando sempre de potência instalada, né, dimensionada, lembrando, é uma potência referencial necessária aí, de acordo com os estudos, para gerar para ter a geração anual mínima aí de 13.819.000 de quilowatts. Né? Nós estamos falando aí de um percentual de absorção alto nesse lote, de mais de 96% de todas as unidades consumidoras do governo do Estado, vinculado aí à Secretaria de Educação. Um CAPEX projetado aí, né, de expectativa de CAPEX de mais de 66 milhões, a um OPEX anual aí de 4.240.000 reais. Lembrando, né, todas as premissas de mensuração de investimento, todas as premissas de contabilização aí para o CAPEX, composição de custo, assim como as premissas estabelecidas para chegar no OPEX mensal e depois no anual, totalmente alinhadas com o mercado, estão muito bem dispostas no anexo de termo de referência e no plano de negócio de referência. Por fim, o lote 3 aí nos deu um valor estimado de contrato na casa dos 252 milhões de reais, a uma parcela remuneratória mensal de referência teto de 878 mil reais e 413, 878 mil reais e 413. Passando, por gentileza, aos indicadores econômicos, a gente observa tem uma oscilação aí dentro da margem de contribuição necessária para a gente ter a VPL igual a zero, né? Então, a margem ficou um pouquinho maior aí do que os demais lotes para se obter aí o equilíbrio econômico deste contrato. Nós estamos falando de um ROIC também pouco superior, na casa dos 10,03, e um payback estimado no início do 13º ano também, né? TIR sempre igual ao WOC aí, nesse caso, para a VPL ser zero, né? O ponto de equilíbrio econômico do contrato. Pode passar. Entrando agora, conhecendo aí todos os lotes, né, e todo o escopo dos contratos que serão aí celebrados entre o governo do Estado e a iniciativa privada, é interessante que se entenda, e aí é uma demanda muito clara do mercado também, entender esses fluxos de pagamento e a estrutura de garantias a partir desses projetos. Né? Lembrando, são 3 lotes, o que vai culminar necessariamente na celebração de 3 instrumentos contratuais, resguardados pela mesma estrutura de garantias e o mesmo fluxo de pagamento nesse sentido. Então, juntamente aí com o governo do Estado,
principalmente a Secretaria de Fazenda, estruturamos o mecanismo de pagamento, né, que vai dar o resguardo e criar a ambiência favorável para o investimento privado. Então, explicando de ordem prática aí esse fluxograma, nós teremos as receitas do poder concedente, né, que, em certa medida, essas receitas já existem, né? Na verdade, a disponibilidade de receita do poder concedente, esses custos que hoje o Estado tem com a energia, né, com a distribuidora local, aderindo aí à PPP, esses mesmos recursos serão redirecionados à estrutura de garantias, aí vai fazer o pagamento através dos mecanismos de pagamento para os concessionários, né? Então, esses custos aí que a Prefeitura tem hoje serão revertidos aí em receita, e isso redirecionado a uma instituição financeira, né, também conhecida aí como a instituição bancária, que vai fazer aí toda a gestão dessa estrutura de garantias, e vinculado a isso teremos aí a conta reserva, né, que vai contar com o saldo mínimo, que a gente vai ver no próximo slide, um saldo mínimo durante toda a vigência do contrato, que é esse saldo mínimo, esse recurso resguardado aí em conta reserva, que vai conferir a ambiência e a segurança jurídica necessária para que o investidor tenha a tranquilidade, né, e tenha a segurança de poder estar investindo com a certeza de que vai ser, né, a satisfação financeira e o retorno desse investimento realizado, ela vai ocorrer com toda a segurança durante a vigência do contrato, né? Lembrando aí que o saldo mínimo ele vai ficar sempre em conta reserva, a gente vai ver isso no próximo slide, e mensurar o valor financeiro desse saldo mínimo, né? No entanto, a gente tem aí, passando já para a segunda análise, os mecanismos de pagamento, né? Lembrando que a modelagem traz aí o conceito dos verificadores, do verificador independente, que vai, de fato, aí, fazer a gestão e vai aprovar, né, vai atestar a viabilidade desses pagamentos. Entrando, de fato, aí na interface, né, das garantias públicas com as garantias privadas, né? Aí nós estamos trabalhando nesse gráfico, integralizando esses dois conceitos, né? Existe as garantias públicas que vão permanecer aí em saldo mínimo na conta reserva e serão pagas via conta vinculada aos concessionários, mas também existe a garantia privada, né? Que nesse caso, né, vai se resumir aí a integralização de capital social dentro da SPE, para dar esse resguardo aí para o poder público a partir dos investimentos, né? Então, perceba, né, esse gráfico deixa muito claro, à medida que o risco do privado ele aumenta, há de se aumentar também a garantia pública para que esse investimento ocorra de maneira saudável, né? Então, à medida, durante a fase de preparação ali, inicial, os 6 primeiros meses, e também que é o momento onde tem maior saída de recursos do fluxo de caixa dos concessionários, nesse momento, o Estado do Tocantins vai integralizar ali dentro da conta garantia, primeiro, no 6º mês, 6 contraprestações, 6 PRMs aí dentro dessa conta garantia vinculada aí ao contrato, e no 12º mês aí do contrato, de vigência desse contrato, o Estado vai colocar mais 6, totalizando em 12 contraprestações que vão ser mantidas aí até o 14º mês, que é onde o Estado está autorizado a retirar metade dessas contraprestações que ficarão aí na conta reserva, e isso vai se manter até a finalização, né, a integralização do contrato lá no 25º ano. Ao passo que a integralização do capital social por parte das concessionárias aí, ela vai se dar anterior à assinatura do contrato. Então, no momento de constituição da sociedade de propósito específico, a SPE, o concessionário já vai ter que estar integralizado ali, 1% do contrato ali em capital integralizado dentro da SPE. No 6º mês, assim que a garantia pública for realizada, junto disso, vem ali a integralização de mais 1,5%, totalizando em 2,5% de capital social integralizado na concessão ali no 6º mês por parte dos concessionários. E aí, no 18º mês, esse valor chega aí aos 5% de capital social integralizado, e aí reduz proporcionalmente, assim como a estrutura de garantias públicas, o capital social integralizado também vai respeitar
a mesma lógica, mantendo-se estável a 2,5% até ao término do contrato e a reversibilidade dos bens, fazendo ali os trâmites necessários para a devolução do serviço e dos ativos ao poder público. Ok? Pode passar, por gentileza. E aí, passando agora, nessa fase final, já em alguns encaminhamentos de licitação, que fique claro aí que toda essa apresentação aqui dos critérios de habilitação, dos critérios de participação no certame, não substitui a leitura aí atenta e responsável dos cadernos, né, que estão aí na página do Governo do Estado do Tocantins. Aqui a gente vai fazer só um compilado geral dessas informações. Então, retomando, né, importante, o órgão licitante será a Secretaria de Infraestrutura do Estado, que é a CEINF, né? Então, ela vai ser aí o órgão licitante. O critério de julgamento, reforço mais uma vez, é o menor valor a ser pago, né, nas contraprestações. Então, para cada lote, uma proposta, para cada proposta, o mesmo critério de julgamento, maior valor das contraprestações por lote. Quem pode participar? Então, deixando claro, sociedades brasileiras isoladas ou reunidas em consórcios, importante, que satisfaçam plenamente as condições de habilitação do edital. Então, nós temos lá, dentro do instrumento convocatório, capítulo específico que trata das condições e habilitações para participação dos certames, que são proporcionais ao investimento, ou seja, para cada lote lá vai ter uma condição e uma habilitação definida. Então, mais uma vez, os licitantes interessados em participar nessa concorrência, né, reforço que obrigatoriamente terão que submeter aí à comissão de licitações 3 envelopes, né, sendo o primeiro deles o credenciamento e a garantia da proposta. Lembrando, garantia da proposta lá fixada em 1% do valor do contrato. E é um momento aí que é o envelope 1, que apresenta também todo o credenciamento da empresa ou do consórcio. O envelope 2, tratando aí da habilitação jurídica, econômica, financeira, fiscal e trabalhista técnica, chama atenção especial para a leitura atenta da habilitação econômica financeira e também da habilitação técnica, né, que são proporcionais aí à participação no lote. Então, se você, licitante, for participar de mais de um lote, atente-se a essas especificidades aí de cada lote para a participação. E, por fim, a proposta econômica, né, que vai trazer aí o valor, né, a ser pago na verdade, o valor ofertado pelo licitante para aquele lote, né, mais uma vez, né, deixando claro essa divisão aí dos lotes e a proporcionalidade dentro das habilitações para participação em cada lote. Então, o que é permitido nessa licitação, investidores? Concorrer aos 3 lotes. Sim, é permitido. Não há vedação de participação em mais de um lote, tá bom? Desde que o licitante cumpra aí todas as especificidades, a série de condições e, mais uma vez, chama atenção aos critérios proporcionais de habilitação e as qualificações técnicas e econômicas para cada lote. Pode concorrer em consórcio, deixando claro, né, o consórcio não precisa estar instituído no momento da licitação. No entanto, lá no caderno, lá no anexo, na verdade, de modelo de cartas e declarações, tem lá a declaração que trata da promessa de constituição de consórcio. Então, obrigatoriamente, tem que ser feita aí a promessa de constituição da SPE, né? E aí o consórcio instituído para a licitação. O que é vedado? Concorrer de forma isolada e também em consórcio dentro do mesmo lote. Obviamente, aí para não gerar aí distorções e aí culminar aí em ganhos aí de oportunidade, né? Então, participou de um lote 1, você só vai participar dele de forma unitária, né? Então, seja individualmente, seja em consórcio, apenas uma participação por empresa aí dentro de cada lote. E aí, o que também é vedado? Concorrer entregando mais de um consórcio, integrando mais de um consórcio para o mesmo lote. Ou seja, né, 2 consórcios com a mesma empresa participando também está vedado pelo edital. Pode passar. Então, em fase final, antes da gente abrir para o bate-bola com
com os investidores, importante que se entenda os resultados esperados, né? Esse projeto traz aí uma possibilidade, né, uma estimativa de economia para o Estado, já considerado todos os efeitos inflacionários aí, na casa de quase R$1 bilhão, né, somatório aí durante os 25 anos. Nós estamos falando aí de um projeto também totalmente alinhado com os ODS, principalmente o ODS 7, né, que trata de energia limpa e renovável. Estamos falando também de uma promoção de transição de matriz energética do governo do Estado, né, e também na redução de emissão de CO2, né, nós estamos falando aí de mais de 2.000 toneladas anos de CO2 que serão deixadas aí de serem emitidas na atmosfera. E a possibilidade de captação de créditos de carbono. Não tratamos especificamente aqui, no entanto, o contrato prevê a possibilidade de obtenção de receitas complementares, né, ou receitas acessórias, mediante aí, sempre a autorização expressa do poder concedente, ou seja, né, o governo do Estado vai ter que autorizar essa exploração de mercado, né, essa exploração de receitas acessórias, e a captação de créditos de carbonos, a comercialização desses créditos de carbonos no médio e longo prazo, né, em que esse mercado vai estar, de fato, organizado aqui no Brasil, é possível mediante sempre a autorização do governo do Estado. E aí nós estamos falando de uma atração de investimento privado para o governo, para o Estado de Tocantins, de mais de R$157 milhões. Pode passar. Como encaminhamento final, antes da gente abrir aí para todos os investidores, todas as empresas interessadas, as dúvidas, para a gente bater essa bola, importante destacar, né? Essa reunião ela tem um intuito de dividir aí com os investidores os principais pontos do projeto. No entanto, nada do que for estabelecido aqui e for tratado aqui substitui a participação oficial, a participação formal dentro do prazo de consulta pública. Inclusive, todas as dúvidas que aqui não forem devidamente respondidas a tempo, né, em virtude do tempo exíguo aí, todas elas vão ser redirecionadas à consulta pública. Então, você aí, investidor, você da iniciativa privada, que ficou ainda com alguma dúvida, tem até o dia 22 de março para submeter essas contribuições, essas dúvidas, esses questionamentos aí ao e-mail aí da Energia Solar, @SPI, para que nós, juntamente com o governo do Estado, tenhamos as melhores condições de responder aí à altura aos questionamentos. Deixando claro que nós temos um cronograma já fechado de publicar esse relatório final da consulta pública no dia 28 de março, na segunda-feira seguinte aí à finalização da consulta pública. Por fim, gostaria de mais uma vez agradecer a todo o governo do Estado, a Tocantins Parcerias, na pessoa do presidente Leandro e também a diretora Andréa Reis, agradecer ao governo do Estado, mais uma vez, na pessoa de José Humberto, pela confiança no IPGC e dizer aos investidores que nós temos aqui uma excelente oportunidade de negócio para o mercado privado, dizer também que o IPGC está à disposição aí para eventuais dúvidas, questionamentos. Vamos trabalhar juntos para fazer com que esse projeto saia do papel e consiga, de fato, entregar tudo que promete ao governo do Estado. Muito obrigado. Obrigada, Luiz, pela sua explicação. Agora vamos passar para um momento em que as equipes técnicas poderão responder as perguntas dos participantes desse roadshow. Irão responder, no caso, as pontuações o diretor de parcerias do IPGC, o Luiz Fernando Parma, o secretário de Parcerias e Investimentos do Estado do Tocantins, José Humberto Pereira Muniz Filho, economista e consultora externa de modelagem econômica do Governo do Estado do Tocantins, Vera Santa Maria Besnos, e o diretor-presidente do IPGC, Leonardo Santos. Além destes, também irão nos auxiliar nas respostas o coordenador do Núcleo Técnico do IPGC, o senhor Rafael Ricaldoni, e o coordenador do Núcleo Econômico, senhor Ricardo Melo. Pedimos que os participantes utilizem o botão de levantar a mão aqui da plataforma e cada um deverá abrir o microfone e se identificar e realizar a pergunta. Eu vou pedir que a pessoa que perguntar seja bem objetiva o máximo possível, de modo para que a gente consiga atender, né, todas as dúvidas
dentro desse roadshow. E cada participante terá o prazo de 1 minuto para explanar as suas dúvidas. Então, podemos, abrir para as perguntas. Nós temos aqui já no chat do YouTube a pergunta do Arthur Monteiro. Ele pergunta: é possível estruturar esse projeto sem saber as localidades das subestações da distribuidora? Esta é uma informação essencial para o projeto? Sim, essa é uma informação essencial para o projeto. Não obstante, ela foi apresentada na apresentação realizada pelo Luiz Fernando e também consta no termo de referência tanto a localidade quanto a disponibilidade que foi informada pela distribuidora de energia local. Então, todos os potenciais licitantes têm acesso a essa informação. O senhor Wagner Mason, ele faz a pergunta: será permitida a subcontratação? Já possui um local definido para as instalações dos lotes? Se sim, já foi elaborado algum projeto básico? Vamos dividir aí a resposta dessas 3 perguntas, né? A subcontratação, ela está autorizada pelo contrato. No entanto, a gente já recebeu alguns questionamentos na consulta, né? E aí nós vamos proceder na resposta na semana que vem, através do relatório de consulta. Mas a possibilidade está resguardada pelo contrato, sim. A nossa mudança, ou aqui, a discussão interna, se dá ao percentual da subcontratação. Hoje, a subcontratação, por se tratar de uma PPP administrativa, está prevista em 70%, mas que passa por uma reavaliação já em forma de contribuição da consulta pública. E, em resposta às 2 últimas perguntas, acredito que os apontamentos anteriores do Rafael dão por satisfeitos, né? que os locais de instalação eles já estão indicados nos termos de referência, incluindo a capacidade de carga das subestações para fins de ligação. A próxima pergunta veio do YouTube, Marília Rabassa. A remuneração da concessionária é afetada pela alteração implementada pelo Marco Legal da GD? É importante a gente considerar que o estudo de viabilidade ele foi produzido durante o ano de 2021, antes da sanção do novo marco. Então, todas as premissas do estudo são realizadas com base no que é regulado pela ANEEL e pelas resoluções normativas que garantem, né, toda a ambiência do sistema de geração distribuída. E que essa questão também está regulada dentro da matriz de riscos do projeto, né? Já é previsto que essa alteração, caso impacte, né, a remuneração da concessionária, será possível, né, o pleito de reequilíbrio econômico-financeiro, guardada, né, as devidas proporções do impacto que for mensurado. A próxima pergunta é dessa sala, Lembrando, Luciano Rocha. Só a título de complementação, Bárbara, que, claro, dado o termo de vacácio da 14.300, né, caso se dê a assinatura e implementação do projeto e a aprovação do projeto executivo até o início do ano que vem, as alterações do novo acabam por perder sua eficácia ao contrato. Perfeito, secretário. É muito importante a gente ter essa clareza mesmo, e que todos os licitantes entendem e sabem quais são as regras do jogo, né? Isso tudo já está dado pela nova legislação, então isso é passível de ser previsto dentro das propostas. É muito importante que a gente tenha essa clareza mesmo. Doutor Luciano Rocha, pode abrir o seu microfone e fazer a sua pergunta. Boa tarde a todos. Bom, apesar de eu já ter abordado esse assunto na audiência pública, a gente queria trazer de novo essa discussão, que é o seguinte: eu trago alguns números mais exatos aqui, a respeito do índice de reajuste do contrato. O índice de reajuste das PRMs, ela está vinculada ao IPCA. Eu trago um número aqui que é o seguinte: do valor total do contrato, 39,18% é do OPEX. Ou seja, a gente tem quase 40% do valor do contrato
vinculado ao OPEX. E 26,16% é investimento e 34,66% é lucro mais o custeio do capital próprio ou de terceiro, se for financiado. Dos 39,18% do OPEX, 90% dele é demanda contratada, que está vinculado a um reajuste da ANEEL e não ao IPCA. Ou seja, nós temos uma exposição de cerca de 35% do valor total do contrato a um reajuste que nos últimos 6 anos tem se mostrado quase metade do que está acontecendo na ANEEL. Nós temos 55% de reajuste das tarifas nos últimos 6 anos e cerca de 35% de reajuste do IPCA nos últimos 6 anos. Então, e mais ainda, lá na matriz de risco, os custos operacionais são considerados como risco único e exclusivo da concessionária. E o que acontece? Se permanecer dessa maneira na matriz de risco, isso impossibilita o pedido de um reequilíbrio econômico-financeiro da parcela remuneratória mensal em função desse descasamento do reajuste do OPEX em função do reajuste do contrato. Então, essa é a primeira questão que a gente queria deixar claro aqui. E nós já fizemos a nossa contribuição. A sugestão que nós fazemos para a solução disso, não é só apresentar o problema, mas também apresentar a solução, seria fazer com que, da parcela remuneratória mensal, 35% dela ficasse vinculado ao reajuste tarifário da distribuidora ao qual está conectado o sistema e 65% ficasse vinculado ao reajuste do IPCA. Então, essa é a nossa proposta, é o que nós achamos mais justo e também ficamos muito preocupados porque imputou completamente à concessionária esse risco do reajuste da concessionária. Outro detalhe é que o crédito, a possibilidade de emissão de certificado de crédito de carbono, pelo menos que eu me recordo, ela não faz parte da concessão. Doutor Luciano, eu vou pedir para você fazer uma pergunta por vez, senão a gente não vai conseguir esclarecer o seu apontamento. Não, tudo bem. Eu tenho mais 3 perguntas aqui, então a hora que todo mundo terminar, você me chama de novo. Não, sem problema. Aí você pode ficar depois com a mão levantada assim que a próxima pergunta for feita. Doutor Luciano, primeiramente, obrigado pelo nível aí do detalhamento da pergunta. Realmente demonstra a seriedade nos cálculos aí dos investidores. De fato, obviamente que não vamos debater os valores absolutos aí do cálculo, mas a lógica apresentada por você faz todo sentido. Grande parte da demanda, do custo de OPEX do projeto está imputada aí na demanda contratada, e como a gente viu aqui na abertura do projeto, nós estamos falando da maior custo aí de demanda contratada do país, que é no governo no estado do Tocantins, né? A contribuição ela já foi registrada da FIETO aí no governo do estado, tá? Já é objeto de análise tanto por parte do corpo técnico do IPGC quanto por parte também do corpo técnico do governo do estado. A gente espera dar uma resposta assertiva aí para vocês ao término da consulta, tudo bem? O próximo é o Lucas Cano. Lucas, você fez uma pergunta aqui no chat. Na verdade, você pode aproveitar já para poder fazer esse tipo de apontamento aqui. Fique à vontade. Lucas? Bom, já que não houve retorno, eu vou fazer a pergunta que ele deixou aqui no chat para a gente. Me chamo Lucas Cano. É possível a instalação de usina em locais ou terrenos diversos, ou cada lote deve ser estruturado no mesmo espaço?
Esse entendimento está correto, viu, Lucas? Não há vedação de qual local ou identificação específica de qual local deve ser utilizado na instalação da usina. Isso é discricionário da concessionária, desde que atendido a regulação da ANEEL e que isso seja realizado na mesma área de concessão na qual as unidades consumidores estão instaladas. Então, há essa liberdade por parte dos concessionários. Em complemento, Rafael, quanto a esse fracionamento dos terrenos, a nossa exigência é de que esse fracionamento ainda respeite a geração de mini usinas, que também não fique abaixo e que venha da aprovação do projeto executivo. O Lucas fez outras perguntas aqui, mas eu vou passar para outras perguntas do chat aqui do YouTube e depois eu volto, se tiver algum tempo extra, eu volto nas perguntas do Lucas e também volto nos apontamentos do Luciano, tá? Roberta Katayama, ela pergunta, as usinas ficarão em terrenos... Desculpa. Já estão definidas a localização de cada uma? Eu acredito que essa pergunta ela já foi respondida, inclusive, né? Eu acabei de fazer um apontamento nessa direção e só para esclarecer novamente, serão utilizados terrenos privados e isso está precificado, né, dentro do projeto e previsto dentro do plano de negócio de referências. Uma exceção que nós estamos também em construção interna, Roberto, diz respeito à possibilidade de, após a aprovação, após a publicação, melhor, do extrato do contrato, em um prazo determinado no edital, o Estado apresentar um rol de terrenos em que esses terrenos seriam recebidos pela concessionária para fins de instalação das mini-usinas, ressalvando e resguardando, claro, o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, de modo que o Estado haveria por pedir esse reequilíbrio, abatendo a parcela do CAPEX destinada à aquisição deste terreno, pois na equação econômico-financeira já foi prevista, até em grande percentual, um valor para a aquisição desses terrenos. A anuência desses terrenos do Estado fica a critério da concessionária. Então, se ela concordar com aqueles terrenos, nós pediremos o reequilíbrio econômico-financeiro. Ok. Doutor Luciano, você poderá fazer mais uma outra pergunta, por favor. Pode abrir seu microfone. Ok. O outro detalhe que a gente queria trazer aqui bater também nessa tecla que já foi colocado, é que nas receitas adicionais que fosse permitido a comercialização dos créditos de carbono. Isso traz uma receita adicional muito importante para o projeto. E essa receita, como já está prevista para que seja compartilhada com o Estado, traz uma possibilidade de redução da PRM muito grande. Só que hoje, como está, ela não faz parte do objeto da concessão. Então, a gente sugere que isso seja retirado e que passe a ser possível, como receita adicional, a certificação dos créditos de carbono e a posterior comercialização deles. Sim, Luciano. Perfeito, Vitor. Perfeito, Luciano. Não, essa é uma consideração muito válida que nós levaremos adiante aqui na estruturação tanto do contrato quanto da matriz de risco, na melhor forma que atenda o interesse do Estado. Claro. Mas essa previsão expressa dos créditos carbono haverá sim de ser enfrentada, porque até uma das premissas ou vantagens do projeto, né? Uma das justificativas. Só reforçando também, secretário, no olhar aí do estruturador, essa obrigação e essa possibilidade, na verdade, de comercialização já abarcaria o universo aí das receitas complementares. No entanto, é válida a segurança de deixar isso exposto, né? Deixar supracitado mesmo a comercialização desses créditos, primeiro a certificação e depois a comercialização desses créditos como receita acessória. Muito válido.
nós vamos para outra pergunta do Lucas Cano. Quanto à licitação, haverá tratamento diferenciado para ME ou EPP, segundo a LC 123? Lucas, como nós estamos sob o regramento da 11.079, todas as diretrizes de tratamento de critério de julgamento, de habilitação, ficam aqueles da lei da PPP mesmo, de forma que no nosso edital nós não temos nenhuma previsão expressa da 123. Perfeito, e só complementando, nós seguimos aí o regramento específico dos critérios aí estabelecidos pela 1079, né, que não traz aí essa prerrogativa. Então, em consonância aí com o que o secretário apontou. Doutor Luciano, você pode fazer a terceira pergunta, por favor? Ótimo. Eu recebi uma mensagem aqui de uma empresa no meu zap aqui agora, até não estava nas minhas anotações, e eu não sei a resposta dela. É permitido na concessão aditivar a contratação de mais quilowatt-hora? Por exemplo, que foi me justificado aqui, é que durante os 24 anos da concessão pode haver um aumento naquelas unidades consumidoras que já estavam no objeto da licitação, no consumo. Então, é permitido? E se é permitido, eu imagino que a amortização contábil e também o pagamento dela tem que ser feito ainda dentro do restante da concessão, correto? Perfeito, Luciano. Correto. Sua posição foi clara. E sim, temos esse entendimento de que a amarra contratual é sobre o montante de energia injetado na rede e está se imaginando que esse limite mínimo está estável durante todo o período de contrato, mas caso há necessidade, o poder concedente poderá indicar, né, a necessidade de aumento dessa régua, e aí cabe à concessionária apresentar as condições para a oferta desse serviço e futuro aditivo contratual. Ainda neste ponto de aditivo, que foi também tema da nossa audiência pública e que é interessante para o projeto, mas como para as instituições como um todo, hoje no Estado, após a veiculação na imprensa, vários outros órgãos e outros poderes se mostraram simpáticos ao projeto, de modo que também estamos construindo internamente uma mudança no edital e no contrato a prever essa comercialização institucional, desde que garantida o valor da contraprestação dada ao Poder Executivo, o que representará um ganho de escala no projeto. Acho que, para além disso, complementando um pouco a questão da amortização dos itens que forem a ser feitos ao longo da concessão como um todo, é previsto que se faça essa amortização dentro do próprio período de concessão, conforme é também descrito pela tratativa contábil dos ICPC 01 e OCPC 05. Ok? Então, qualquer item que for aditivado e complementado à concessão deverá ser amortizado dentro do prazo da própria concessão. Só para exaurir o tema, né? Toda a projeção aí o dimensionamento dos lotes foi considerando a demanda atual do Estado, né? E aí existe um debate muito grande se esse consumo ele tende a aumentar ao longo dos anos ou se ele tende a diminuir, diante aí das diversas práticas de eficiência energética que os estados têm tomando. Para resguardar esse importante risco de aumento excessivo de demanda ou queda, que a gente padroniza essa geração, essa produção de energia ao longo dos anos. E, óbvio, um contrato de longo prazo, 25 anos, permite, sim, o aumento desse escopo, né? E resguardar os mesmos padrões do contrato base, tendo esses investimentos sempre sendo amortizados durante a vigência do contrato. A próxima pergunta também é do Lucas Cano. Qual o critério utilizado para fixar 3% como garantia contratual?
Eu imagino que esteja se referindo à garantia do contrato, né, por parte do concessionário. É o limite estabelecido pela lei, né? Então, nós entendemos aí que, por se tratar de um serviço extremamente complexo e que necessita aí do maior resguardo para o interesse público, a gente está utilizando aí da prerrogativa prevista em lei e estabelecendo o teto aí de 3% para a garantia do contrato. Isso é uma segurança para o poder concedente. Temos uma pergunta da Juliana Pegolo, no YouTube. O projeto trata-se de mini usinas, certo? Sendo assim, a localização de cada uma será em áreas distintas para não caracterizar usina? Pode esclarecer a respeito? Esse tema já foi perguntado outras vezes e o entendimento continua o mesmo. A definição do local de instalação é por parte da concessionária e não há nenhuma vedação expressa em relação a isso, desde que atendidos os critérios que regulam a geração distribuída. A preocupação da Juliana pode ser também uma questão enfrentada na audiência pública, que é a caracterização ou a superação dos limites de mini usina de 5 megawatts pico, porque o primeiro lote e o terceiro lote eles têm capacidade de 11, 14 megawatts pico. Juliana, nesse caso, o entendimento de órgãos de controle e órgãos regulatórios é de se considerar a mini usina em si, não é o lote como todo, mas a instalação daquelas mini usinas que somadas dão lote. E isso foi o que aconteceu no estado do Piauí, foi referendado no TCE do Piauí e também foi validado pela ANEEL e pela distribuidora local, quando permitiu-se a ligação e a geração desses moldes. A próxima pergunta também é do YouTube. Ela vai ser mais que parecida com um complemento desse questionamento da senhorita Juliana, que é do engenheiro Aparecido Moraes. Entendi que não serão aceitos micro-usinas fotovoltaicas. Qual seria a justificativa? Uma vez que essa geração assim distribuída ajudaria a matriz energética e reduziria o maior percentual do OPEX? Em relação a esse ponto, não há nenhuma vedação expressa nos documentos da modelagem quanto à utilização do sistema de micro ou mini usinas de geração distribuída, tá? Isso é uma definição da concessionária com base no seu projeto executivo. Um ponto que o secretário levantou e que está muito alinhado com as premissas do projeto é que, devido ao alto volume de energia e à alta potência instalada, entende-se que as mini usinas trarão um ganho maior para o projeto, mas é discricionário da concessionária, a partir da avaliação da disponibilidade de áreas e de locais para poder instalar usinas, se vai ser adotado o sistema de micro ou mini geração distribuída. Em complemento, também, Rafael, há de se recordar que a geração micro tem um valor tarifário regulatório para ligação em rede bem menor, o que gerará um reequilíbrio econômico-financeiro em favor do Estado para a compensação dessas taxas regulatórias, caso assim for feito. Perfeito, secretário. Era o que eu ia concluir, só deixando claro aí que, como até pegando um gancho na pergunta inicial do Luciano, né, dentro da mini geração a gente tem a demanda aí toda abarcada, né? Então, fatalmente, se a gente for para um cenário de micro geração pela expertise do concessionário, esse contrato terá que ser reequilibrado em favor do poder concedente. Temos uma outra pergunta do Júlio Martins. Será permitido a geração remota? Todas as modalidades de compensação de créditos de energia previstos na 482 estão autorizados. Respeitado, claro, o limite territorial do Estado do Tocantins, né? Perfeito. Temos uma outra pergunta da Luísa Marques. Ela pergunta: gostaria que vocês falassem um pouco do ganho econômico para o Estado do Tocantins.
Então, sobre essa parte do ganho econômico, a gente está prevendo aí para cada um dos lotes que a gente vai obter uma economia média, e aí é uma economia que a gente trabalha aí no nível mínimo. A gente está falando aí de uma economia mensal de cerca aí para o primeiro lote de R$ 46 mil. Para o segundo lote, a gente está falando de uma economia de 1.104 mensalmente, e para o terceiro lote, a gente está falando de uma economia de R$ 21 mil mensal. Lembrando que tudo isso desconsiderando efeitos inflacionários, então a gente pode ter uma economia que vai aumentar mais ainda conforme o passar e o ganho de escala da própria concessão como um todo. Só reforçando aí o indicativo do Ricardo, lembrando que, né, todos esses valores eles vão aí à licitação e fatalmente na concorrência vão ocorrer aí descontos, né, os deságios aí a partir do teto estabelecido. O projeto básico que está sendo apresentado aqui e que está sendo levado no modelo referencial à licitação, ele prevê aí um potencial de economia de longo prazo, já incluindo aí todos os efeitos inflacionários, na casa de 1 bilhão, né? Isso só do retorno financeiro para o governo do Estado de economia. Fora aí, obviamente, todos os ganhos de ordem ambiental, social, de fomento aí à economia local nos municípios em que serão instaladas as usinas. Então, estamos falando de um ganho que é exponencial para o Estado. A estruturação desse ganho que foi mencionado pelo Luísa, se dá a partir das médias de reajuste da demanda contratada e as médias do IPCA a valor presente. Isso você projeta a duração do contrato e faz essa multiplicação chegando a essa cifra de R$ 1 bilhão. Então, é o desconto da inflação, desconto da demanda contratada e o reajuste tarifário que chega a esse valor projetado. O senhor Wagner Mason tem outra pergunta. Já estão definidas as balizas técnicas quanto às tecnologias a serem utilizadas? Tipo de módulo, estrutura se fixa ou tracker, etc. Sim, Wagner. No anexo 1 do edital, o termo de referência, estão apresentados todas as especificações técnicas de equipamentos e materiais que foram adotados como referência na elaboração dos estudos de viabilidade e que embasaram, né, tanto o escopo do projeto quanto as previsões de investimento e custo operacional que estão previstas no plano de negócios e que deverão ser utilizadas como referência também para a elaboração de propostas. Desde que elas sejam respeitadas, né, a expertise do concessionário vai contar muito, né, na seleção desses equipamentos, na utilização ou não do sistema de tracker. Isso é mais uma gestão, né, da execução do serviço por parte da concessionária. Lembrando que, só complementando, né, um importante benefício, né, e atratividade desse contrato é justamente cuidar aí do serviço final, né? Então, o que o contrato está amarrando aí é essa energia injetada na rede sendo compensada pelo governo do Estado em suas diferentes unidades consumidoras, né? E aí, todo ganho de eficiência por parte do mercado, por parte da iniciativa privada, na gestão do serviço, otimizando a eficiência dos módulos, otimizando aí a gestão como um todo, é ganho de eficiência privada e tem que ser resguardada, né? Então, o contrato é leve o suficiente para garantir isso, essa garantia para o privado. Ademais, Luiz, a nossa preocupação em um primeiro momento é tanto ao valor da contraprestação, que este é o critério de julgamento. Nós não estamos utilizando a indicação de nenhum apontamento técnico, e sim esse ganho de escala na contraprestação mensal como o deságio, no caso da licitação. Por isso que o ganho de escala e eficiência fica a critério do privado mesmo nos seus materiais, resguardando a potência contratada. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Para a gente conseguir já encerrar, finalizar esse bloco, por favor, levante a mãozinha no chat. O senhor Eberson Muniz. Boa tarde a todos. Eu tenho uma dúvida relacionada a uma condição adversa de parada da planta.
tá? Nessa condição, teria ali uma penalidade aplicada porque o volume de energia não seria entregue, tá? Com base nos critérios da 482 e 687, seria possível a PPP estar integrada a uma outra unidade para receber os créditos adicionais complementares? Eberson, essa parte final, sobretudo do aspecto jurídico, tem alguns reflexos. Você poderia repetir só essa parte da integração? Vamos lá. Eu tenho uma condição da qual eu não consigo entregar por problemas técnicos, né? Uma parada corretiva da planta inesperada, né? Entretanto, eu tenho uma outra unidade que eu poderia complementar esse saldo colocando o PPP como parte integrante num determinado percentual. Essa seria uma solução. A outra solução, acho que vocês já responderam, que, de fato, a expertise técnica da proponente poderia prever isso. Então, eu entendo que, de repente, o meu sistema, desde que eu tenha preço, eu poderia estar colocando ali uma fonte híbrida, por exemplo, para injetar créditos adicionais nessas condições. Eberson, juridicamente, tecnicamente, em uma análise preliminar, isso é possível. O questionamento ou o problema maior, a concessionária vem no longo prazo e do encerramento do contrato. Porque como nós estamos tratando da concessão administrativa, ao final do contrato, a concessionária teria que reverter todo aquele ativo para o Estado. Então, de um modo ou de outro, aquela concessionária teria que entregar, entre aspas, as placas, a planta ao Estado, protegendo aquela capacidade mínima de geração de 80% que está no edital. Mas se por algum problema transitório, alguma excepcionalidade na planta, haja essa suplementação por outra planta no Estado, nós não vemos empecilho contratual e do modelo de parceria. Lembrando que, ao final do contrato, todo o ativo e toda a potência contratada deve ser entregues e que também a estruturação da planta esteja previamente aprovada no projeto executivo, para nós não termos uma fuga ao objeto da PPP. Obrigado, secretário. Perfeito. Só complementando, né, do ponto de vista técnico, com toda certeza, né, é possível e é muito utilizado em outros contratos dessa natureza, sobretudo contratos menores, né, dessa natureza. A questão aí são as implicações, né, dessa excepcionalidade. Como é encarada como uma exceção, ela não vai estar prevista de forma clara e objetiva essa possibilidade no contrato, tá? No entanto, por ser uma excepcionalidade, tem que ser tratada como tal. Quando ocorrer, vai ser fatalmente debatido aí no âmbito da gestão contratual. Esse é o entendimento estruturador aí. Obrigado, Luiz. Nós vamos agora para as duas últimas perguntas desse roadshow. Lembrando, né, gente, que a consulta pública ela está aberta no site do Governo do Tocantins, na aba da Secretaria de Parcerias e Investimentos, SPI Tocantins. Ela vai ficar aberta até o dia 22 de março. Então, caso as perguntas aqui não tenham sido esclarecidas, utilizem a aba da consulta pública para fazê-las de forma devidamente oficial, tá? A primeira pergunta, né, a primeira e penúltima pergunta, do Lucas Cano. Ainda no contexto do fomento da economia local, algumas empresas locais podem encontrar dificuldades em razão do item 17.3, que impõe como qualificação econômica financeira patrimônio líquido de 10% do valor estimado do contrato. Diante disso, não seria possível reduzir esse percentual? Lucas, essa é uma preocupação muito relevante que também nós levaremos a debate interno, até para fim de amadurecimento desse parâmetro, considerando que a indicação desse percentual é com base na Lei 8.666 e que é um percentual praticado no Estado já para outras licitações para habilitação econômico-financeira da empresa. Entretanto, por ser uma diretriz da atual gestão do governo do Estado, nós deveremos, sim, reavaliar
e ver até a relação econômico-financeira com o desempenho técnico do projeto, para garantir toda a execuibilidade da contratação e da PPP. Contudo, essa alteração na exigência do patrimônio líquido, ela não afasta as exigências para aprovação de um projeto executivo por uma instituição financeira. E por uma instituição financeira, esse percentual pode haver sim, ser exigido, como também pode até causar empecilhos a eventual concessionária nessa aprovação, quando um banco não vem aprovar o projeto executivo por algum desarranjo patrimonial no seu balanço. Mas nós levaremos sim em consideração essa sua preocupação. A última pergunta é do Cássio Mizewski. Qual é a motivação de separar a demanda em 3 lotes? Não seria mais interessante ter apenas uma concessionária administrando esse sistema? Eu acho que eu toquei nesse assunto, né, no início da apresentação. Existem 2 grandes motivos, né, para a separação em lotes. A primeira é a divisão dos riscos, né, do ponto de vista do risco do Estado ficar aí à mercê de um concessionário apenas, né, o risco é maior. Então, você dividir isso em 3 lotes facilita essa gestão e mitiga esse risco, né? Do ponto de vista também da estrutura interna do Estado, né? A estrutura administrativa do Estado, com seu orçamento, e também pensando já na gestão futura desses contratos, ela sendo de forma descentralizada, confere maior sustentabilidade a esse contrato a longo prazo. Cássio, aqui na sua relação, acredito que você está vendo a iniciativa privada também. Uma das grandes preocupações a nível de administração estadual são com setores sensíveis e essenciais que têm tratamento na Constituição, que é saúde e educação. Então, a nível de gestão pública, quando nós temos essa separação, nós poderemos cumprir certos indicadores constitucionais de despesas públicas na saúde e na educação. Caso tivéssemos apenas um lote, nós teríamos o comprometimento orçamentário e a governança financeira desse projeto, da saúde e da educação, o que poderia comprometer até a viabilidade econômica do projeto. Então, quando nós separamos saúde e educação em um lote, nós atendemos aos percentuais e às despesas obrigatórias constitucionais desses serviços assistenciais da Seguridade Social, e ainda em um outro lote nós cumprimos um ganho de escala na administração geral. Certinho. Pessoal, encerramos então esse bloco de dúvidas. Deixo todos cientes que esse projeto ainda está em fase de consulta pública no site do Governo do Estado. O link já está disponível na descrição lá do chat do YouTube, para quem quiser acesso mais facilitado. E agora a gente passa para o último bloco, para encerramento, né, desse roadshow. Nós já chegamos nesse momento, eu passo a palavra para o Dr. José Humberto Filho. Sim, pois não? Bárbara, só para uma ampliação aqui mesmo dialógica, tem 2 perguntas simples no chat que acredito poderiam ser respondidas, quebrando aqui já um pouco o protocolo, que é a pergunta da Juliana e da Ana. Até para nós não deixarmos apenas essas 2 perguntas para um momento posterior. Então, nós poderíamos responder essas e aí concluirmos e passarmos para o último bloco. Sem problemas. Então, a pergunta da Juliana Pegolo. A data de 31/12/2045, prevista no artigo 26 da Lei 14.300, daria 23 anos. Faz sentido manter o projeto com 25 anos no quesito de viabilidade? Faz. Respondendo de forma direta, Juliana, faz sim. Na verdade, o que define aí a vigência de um contrato de PPP, naturalmente, é o ponto de equilíbrio econômico do contrato, né? E aí, quando somado aí o CAPEX, o OPEX, que são os custos diretos do projeto, junto com os impostos e a margem de lucro do concessionário, né? A gente chega aí no tempo necessário para a amortização de tudo isso por parte
do governo do Estado, conferindo ainda economia aos cofres públicos. Então, essa é a fórmula aí que determina o ponto de equilíbrio do contrato e, portanto, a vigência deste contrato de PPP. Exatamente. Juliana, outra reflexão importante é de que o prazo previsto lá da 14.300, ela diz respeito às disposições da própria validade jurídica da lei. Mas nesse caso da PPP, o que deve reger toda a sua estruturação e o plano de eficácia é o contrato. Então, a aprovação do contrato e a publicação acabam por resguardar esse risco, essa variável jurídica, de modo que aquelas premissas no estudo que foram desenvolvidas em 2021, sobretudo o payback do contrato estimado lá para o 13º ano, permanecem integralizados, de modo que esse prazo passa a ser apenas pontual para aquelas regras da 14.300. Vamos para a última pergunta, da Ana Freitas. Para tornar o projeto mais atrativo, não seria viável uma diminuição no percentual de 80% de geração no ato da entrega da usina para o Estado? Ana, uma das razões e até uma das justificativas da adoção de uma PPP administrativa é de o Estado comprar, sim, um bem, mas comprar, sobretudo, um serviço. E uma das nossas preocupações com a amortização e a depreciação do bem nos 25 anos deve ser o Estado receber um ativo de qualidade para que aquele ativo, ao final do contrato de 25 anos, ainda possa gerar uma economia e uma eficiência para o próprio Estado e para a sociedade, porque não é de interesse do Estado nós reduzirmos uma parcela remuneratória mensal ou até atrairmos outros investidores para que, ao final do contrato, nós tenhamos um elefante branco ou um ativo que não dá excelência para o Estado. Esse é o objetivo da PPP. Por isso que nós temos essa exigência e nós somos até rígidos nesse sentido, porque nós não queremos apenas fazer um contrato, mas de dar um legado de longo prazo acima dos 25 anos. E, ao final dos 25 anos, esses 80% ainda terão capacidade desse ativo gerar economia por 12 anos, pegando a vida útil média dessas placas e dos seus inversores. Ótimo. Chegamos agora à parte final do nosso roadshow. Eu passo a palavra, então, ao Dr. José Humberto Filho, secretário de Parcerias e Investimentos do Estado do Tocantins e presidente do Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos, PPI Tocantins, para que faça agora as considerações finais deste roadshow. Bem, as palavras de encerramento são gratidão e total transparência a vocês e agradecimento ao IPGC, à Tocantins Parceria, a confiança dos colegas secretários de Fazenda, Planejamento, Infraestrutura, Casa Civil, Gabinete do Governador, na execução desse projeto. Aqui eu falo em nome do Estado, é um projeto que já está perdendo um pouco do limite do Executivo, passa a ser um projeto do Estado do Tocantins, para Tribunal de Contas, para Ministério Público, para Tribunal de Justiça. Nós temos total governança, estabilidade e confiança nesse projeto. Nós executaremos algo de excelência, que dará uma nova roupagem à vida das PPPs no Tocantins, às concessões como um todo, ao programa de parcerias e investimento no Estado. A Secretaria está de portas abertas, nós somos um órgão do Estado, mas somos parceiros do privado e adotamos um ambiente como até o IPGC já pôde desfrutar, ou algum outro investidor, um ambiente corporativo. Aqui é um ambiente de inovação, é um ambiente disruptivo, poderemos falar isso em termos de administração pública. Estamos abertos a contribuir, a dialogar e construir bons projetos. Acima de qualquer licitação, a gente quer bons projetos para o Estado. Não é à toa que nós temos 21 projetos, não apenas para um ano, mas para 10, 20, 30 anos de Tocantins.
Concluímos, então, o roadshow da PPP de usinas solares para o estado do Tocantins. Agradecemos a presença de todos os presentes e lembramos que o projeto se encontra em consulta pública no site do Governo do Tocantins, na aba da Secretaria de Parcerias e Investimentos, SPI Tocantins, até o dia 22 de março. Os documentos relativos ao projeto e o estudo de viabilidade também poderão ser acessados no site. As contribuições e sugestões à proposta serão analisadas pela equipe técnica. Algumas perguntas que provavelmente não foram respondidas no YouTube, eu peço para que eles façam nessa parte da consulta pública, para que vocês também tenham seus esclarecimentos, seus apontamentos. Mais uma vez, nós agradecemos a presença de todos. Eu sou Bárbara Bastos Bonfim e fico por aqui. Até mais. Obrigada.